Agostinho entendia a história da humanidade como uma luta acirrada entre o reino de Deus e o reino do mundo, este último marcado pelo mal. E aí galera, bem-vindos ao canal Felinista. Eu sou a Feline, professora e doutoranda em filosofia, e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as teorias éticas e políticas de Santo Agostinho. E se você está chegando agora aqui no canal e esse vídeo vai te ajudar a estudar para o vestibular, para o Enem, para o seu ensino médio e também, para as suas disciplinas na faculdade, já peço para deixar o seu like, seu comentário e caso ainda não seja inscrito, se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Estamos aí com uma meta esse ano de chegar a 4.000 inscritos, então, por favor, nos ajude, seu likezinho, seu comentário e sua inscrição é muito, muito, muito importante. E vamos lá então, com esse resuminho aí acerca das questões de Santo Agostinho com relação à sua perspectiva ética e também política, Porque a ética e a política para Santo Agostinho, elas não são áreas separadas. A gente começa a falar de uma separação maior entre ética e política somente a partir do Maquiavel. E aqui no Santo Agostinho, a ética e a política, elas não estão caminhando juntas, O Agostinho, ou Santo Agostinho, ele é um filósofo do período medieval, portanto, as influências da religiosidade, as influências do cristianismo são muito fortes dentro da sua interpretação filosófica. Vamos lembrar também que o Santo Agostinho, ele pertence à patrística, ao primeiro período da filosofia medieval, portanto ele tem bastante influência do Platão na sua construção teórica, do Platão, do neoplatonismo. E nesse sentido a gente vai ver que tem muitas similaridades, tanto com teorias platônicas, quanto com teorias socráticas, com relação à noção de mal, com relação à noção política também. Então, para começar, vamos falar com relação à questão do mal no Santo Agostinho. Bom, se a gente pensar que Deus é o criador do mal, a gente teria uma grande confusão. Afinal de contas, Deus é bom. Como é que Deus, sendo bom, onipresente, onisciente, onipotente, ele poderia ser o criador do mal? Santo Agostinho tem que resolver esse dilema, porque se a gente afirmar que Deus é o criador do mal, a gente estaria alegando uma imperfeição divina. Deus não pode ser imperfeito, Deus não pode possuir defeito, porque ele é a expressão da perfeição, da bondade e perfeição. Então, diante de sua bondade e perfeição, Deus não pode ser o criador do mal, portanto, o mal não é algo criado, e sim o mal é uma carência em relação ao bem. O mal é ausência de bem. Sendo bem, então, Deus, o sumo bem é Deus, então, portanto, o mal seria essa ausência de Deus. Ainda com relação à ética de Santo Agostinho, a gente tem que falar sobre a ordenação do amor, que para ele é muito importante. A gente tem 3 tipos de amor. O amor que a gente dirige às coisas inclusive que são importantes para a nossa sobrevivência, e que deve ser um amor onde você se ame mais do que o objeto amado, por exemplo. O amor que você tem às pessoas, que deve ser um amor superior ao que você tem com relação aos objetos. É um amor um pouco mais igual com relação ao que você tem com você mesmo e que você tem com relação aos outros. Então, amar ao próximo como você ama a si mesmo. E o amor a Deus, que seria então esse amor superior a todas as outras formas de amar. Seria superior ao amor aos objetos, seria superior ao amor às pessoas. Não dá pra gente destinar às pessoas o mesmo amor que deveria ser destinado a Deus. Não dá pra gente destinar aos objetos o mesmo amor que seria destinado às pessoas, e muito menos, o amor que é destinado a Deus, que deve ser muito superior. Então, para o Santo Agostinho, a virtude, ela reside nessa ordenação do amor. Muitas vezes os indivíduos, eles são, eles acabam não sendo virtuosos na medida em que eles não conseguem ordenar muito bem o seu amor. Acabam destinando mais amor aos objetos do que às pessoas, ou mais amor às pessoas do que a Deus, por exemplo. E aí, falando com relação a essa ordenação do amor, e esses seres que são virtuosos na medida em que sabem ordenar o seu amor, a gente pode falar sobre outros 2 conceitos importantes na filosofia do Santo Agostinho, que é o conceito de cidade de Deus e de cidade dos homens. Essa noção política do Santo Agostinho, ela é bastante baseada naquilo que a gente já viu com Platão, que inclusive vou deixar no card aqui em cima um vídeo sobre a polis ideal do Platão, acerca dessa cidade ideal, Tipo, o Santo Agostinho tem lá a cidade ideal, que é uma crítica à democracia do seu contexto, onde ele vai ordenar ali então, em classes de produtores, guerreiros e filósofos. E no caso aqui do Santo Agostinho, ele também tem uma espécie de cidade ideal, que é essa cidade de Deus. Então, para o Santo Agostinho, inclusive na vida terrena, as pessoas, às vezes, elas estão divididas entre aqueles que vivem segundo a cidade de Deus e aqueles que vivem segundo a cidade dos homens.
Então, com relação à Cidade de Deus, o que a gente pode falar é que ela é um tipo de reinado, né? Conduzido pela igreja, né? Segundo Santo Agostinho, representado pela igreja. Seria uma associação de pessoas unida, né? Por fins divinos, né? Em busca de fins divinos, onde inclusive existe um desprezo de si mesmo e a busca por glorificar a Deus. São pessoas que elas estariam muito mais voltadas a essa devoção a Deus do que o amor a si. E esses membros, então, da Cidade de Deus, eles estariam nessa busca pela paz eterna, né? Pela paz celestial. Por isso que eles já vivem, inclusive, essas vidas terrenas, como eles desejam viver a vida eterna também. Já a Cidade dos Homens seria, então, uma cidade voltada a fins terrenos. Seria representada pelos reinados também terrenos, reinados guiados, então, pelos homens. E, nesse sentido, seria voltado, né, àquelas pessoas que elas não saberiam ordenar muito bem o seu amor, porque amam-se muito mais do que amam a Deus, ou amam muito mais os bens materiais do que deveriam, né, amar a Deus. Os membros da Cidade dos Homens, eles são muito apegados, né, a esses bens materiais, as coisas que a vida terrena podem lhe possibilitar, e não pensam muito sobre aquilo que gostariam de ter para uma vida eterna. Não creem, na verdade, muitas vezes nessa vida eterna. Grande parte das confusões que se tem, então, na vida terrena, é porque tem muitas pessoas que estariam voltadas, né, já à Cidade de Deus, enquanto outras pessoas estariam vivendo, né, todas as infelicidades decorrentes da Cidade dos Homens. Enfim, galera, esse foi um breve, né, resuminho aqui de algumas teorias voltadas à questão ética e política do Santo Agostinho. Espero que tenha ajudado nos seus estudos. Se ajudou, já sabe, deixa o seu like, seu comentário, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Um super beijo e até uma próxima!